Filipenses capítulo 3. Senhor, nós pedimos nessa noite, com o nosso coração em Ti, venha o Teu reino, verdadeiramente, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino. Tua palavra diz, meu Jesus, que uns vão dizer que o reino de Deus está ali, o reino de Deus está ali, aqui, acolá. E Jesus disse: não creiais, porque o reino de Deus está em vós. Nós sabemos, ó Deus, para que antes que o reino toque outras pessoas através de nós, Ele precisa nos tocar. Vem o Teu reino, Senhor. Vem o Teu reino sobre nossas vidas. Vem o Teu reino sobre os nossos corações. Vem o Teu reino sobre o nosso tempo, Deus. Vem o Teu reino sobre as nossas escolhas. Venha o Teu reino sobre tudo nas nossas vidas. Venha o Teu reino, Deus. Venha o Teu reino. Aleluia. Queridos, esses dias para trás eu compartilhei uma palavra com a igreja em Gênesis capítulo 8, 9, 10, está em Gênesis. Falava sobre a Torre de Babel. É impressionante como na Torre de Babel havia um povo. A palavra de Deus diz que havia um único povo, uma única mente naquele lugar. E eles estavam edificando algo que não era para o Senhor. Queridos, eu quero te trazer uma notícia. Deus é especialista em bagunçar aquilo que não é dele. Tudo aquilo que está sendo edificado, que não é para Ele, Ele vem e bagunça. Ontem, quando nós estávamos sendo ministrados isso em Ribeirão Preto, Deus me pegou, queridos. Às vezes nós estamos edificando coisas dentro de casa, que podemos falar que é de Deus, mas se não for de Deus, Deus é especialista para vir e bagunçar tudo para que o reino dele venha. Quando Jesus chegou para os seus discípulos, no começo do seu ministério, o que Jesus mais fez foi exatamente o que Jeremias foi chamado. Jesus veio e derrubou tudo, bagunçou tudo. Homens estavam vendendo e comercializando dentro da igreja. Jesus veio e bagunçou aquilo ali. Querido, para que o reino de Deus venha, é necessário Deus destruir e bagunçar o nosso reino, aquilo que nós estamos edificando. Que o Senhor possa bagunçar aquilo que não é dele, que está dentro de você. Esses dias eu visitei uma pessoa, falei para ele: tenha coragem de dizer para o Senhor assim: sonda-me, vê se é em mim alguma coisa mal e guie-me pelo caminho eterno. Nós precisamos ser ousados e falar para Deus: Deus, vem e bagunça o que não é seu. Nós precisamos ter a coragem de dizer: Senhor, bagunça o que não é seu, dissipa o que não é seu, dispersa o que não é seu, mas vem com o teu reino. Vem com o teu reino. Nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também pudesse confiar na carne, se alguém julga que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas para o que para mim era ganho, reputei-o por perda por amor de Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual abri mão de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem de lei, mas a que vem da fé em Cristo Jesus. Paulo foi um cara que fez tudo
se é para se gloriar na carne, ele gloriará muito mais do que todos, porque foi circuncidado ao 8º dia. Era hebreu de hebreus, não havia mistura nele, ele era hebreu de hebreus. Era um cara que era fariseu. O fariseu naquele tempo era uma pior religião no sentido de seguir as coisas à risca. Era um cara que seguia todas as coisas na prática da justiça da lei. Ele era extremamente justo, minuciosamente justo. E Paulo diz: eu não vou me gloriar na carne, eu vou me gloriar em Cristo Jesus. Queridos, perigo mora quando você é bom, quando você se acha bom. O perigo mora quando você começa a se achar bom. Porque quando você começa a se achar bom, você acha que você não precisa de ninguém, que não precisa de Cristo Jesus. Paulo, ele disse: eu quero que você olhe para mim. Versículo 8 diz assim: na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual abri mão de todas as coisas e considero como esterco. Algumas versões vai dizer como lixo. Você precisa entender, querido, que todas as coisas fora de Cristo são lixo. Se você vive em função do dinheiro, teu dinheiro é lixo. Se você vive em função dos teus sonhos, os teus sonhos são lixo. O pastor não fala assim do teu sonho, queridos. Tudo aquilo que está fora de Cristo não presta. Não presta. Tudo que está fora de Cristo não presta. Você pode até ter coerência em que você está fazendo. Pode até estar fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Não presta. Um dia, Deus falou para Davi, sentiu no coração dele, dizendo assim: eu vou trazer a arca de volta. E ele dispôs o coração dele para fazer isso. Preparou toda a comitiva. Havia no coração de Davi o desejo de fazer a coisa certa. E o que ele fez? Pegou a arca, preparou os melhores bois e colocou a arca sobre o lombo dos bois. Só que no caminho, Deus, preste atenção, querido, Deus, ele é perfeitamente perfeito para bagunçar aquilo que está sendo feito fora da vontade dele. Deus, no meio do caminho, quando Davi estava trazendo a arca para a cidade de Davi, para o monte de Sião, a palavra de Deus diz que um boi, o que aconteceu? Tropeçou. Queridos, Davi escolheu os melhores bois. Eu tenho certeza que Davi não pouparia o melhor boi para fazer isso. Poderia ser às vezes o boi mais forte, o boi mais resistente, o boi mais apropriado para carregar cargas. Ele selecionou os melhores bois e falou: agora a gente vai trazer a arca de Deus de uma forma muito boa, muito excelente. Só que Deus viu aquilo quando ele estava trazendo a arca. Deus foi bagunçou aquilo. O boi, sei lá, deu uma fraqueza no joelho dele, tropeçou numa pedra às vezes que nem existia. E a palavra de Deus diz que a arca lá estava caindo e o homem foi, estendeu a mão para não deixar a arca cair. Aí a bagunça estava feita. Porque aquele homem morreu. Quando aquele homem morreu, Davi se entristeceu. Aquela comitiva inteirinha parou. A arca de Deus pousou na casa de um homem, ficou ali dentro. E Davi foi para Deus, se arrependeu, chorou. Davi estava fazendo a coisa certa, porém da forma errada. Você pode estar fazendo a coisa certa, mas se estiver fazendo de forma errada, Deus vai bagunçar aquilo que você está fazendo, querido. Não adianta. Deus, ele é santo. Os princípios de Deus são eternos. Amém, queridos? Você não é moderno. Eu vou dizer mais uma vez: você não é moderno, você é eterno. É diferente de ser moderno para eterno. Moderno a gente vai acompanhando a moda, né? A moda agora é todo mundo ficar barbudo, aí vai ficando todo mundo barbudo. A moda agora é todo mundo fazer isso, todo mundo
Você poderia falar assim: eu não vou matar esse homem, não, porque Davi estava com o coração bom. Não. Morreu. E olha que Davi era um cara bom no que ele fazia. Não era mais ou menos, era bom. É interessante, preste atenção no que eu quero te dizer. É interessante que quando Davi foi para o Senhor, e ali ele se arrependeu do que havia feito, né? Não foi colocar culpa, não foi se revoltar contra Deus. Eu também não quero trazer a arca mais, não. Então que fica a arca na casa de Obed-Edom, não quero mais essa arca, não quero mais. Não, Davi foi para Deus. Davi estava disposto realmente a trazer a arca de Deus. Ele queria aquela presença de Deus na onde ele estivesse. Ele não queria reinar sobre o lugar onde a presença não estivesse. E ele foi para Deus. E quando Davi se dispõe o coração novamente para voltar a trazer a arca de volta para o lugar da cidade, a palavra de Deus diz que Davi fez o quê? A cada 6 passos ele sacrificava um boi. A cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, vou dizer mais ou menos, a cada 6 metros, Davi parava, matava um boi. Andava mais 6 passos, matava um boi. Andava mais 6 passos, matava um boi. Andava mais 6 passos. Eu não sei exatamente a distância em que Davi estava quando ele foi tirar a arca até a cidade de Jerusalém, até a cidade onde Davi queria levar a arca. Eu não sei a distância, mas eu quero chutar por baixo. Se a distância tivesse de torno de perto de 1 quilômetro, eu acredito que estaria mais. É só a gente dividir 1000 por 6. Quem é bom na matemática? Quanto que daria 1000 dividido por 6? Rapidinho alguém faz. Quase 200. Se a gente dividir 900 por 6, que dá um número redondo, daria 150 bois. Se pegar lá de 100, daria um pouco mais de 160. Mais ou menos isso. Você tem noção de que Davi no processo, até levar a arca no lugar, eu estou chutando muito baixo, foram mortos aproximadamente 150 bois. Sabe o que eu entendo com isso? Que aquele que causou bagunça foi o que Davi usou para sacrificar para Deus. Davi reconheceu que aquilo que ele achava que era nobre se tornou lixo. Boi para mim serve para ser sacrificado. Ele entendeu que aquilo serviria para ser sacrificado e não para ser poupado. Paulo olhou para toda a história dele. Ele olhou para a história dele e falou assim: tudo que eu fiz serve para ser jogado fora. Aquilo que travou Davi foi o que Davi jogou longe. Eu quero te perguntar um negócio, querido: o que está te travando de chegar diante de Deus? O que está te travando de tocar em Deus? O que está nos travando de tocar em Deus? Ah, pastor, eu tenho orado, mas eu não sinto a presença de Deus, eu não estou vendo Deus agir. Querido, alguma coisa está acontecendo. Você precisa entender no teu coração que aquilo que te impede de ver a Deus deve ser o teu sacrifício a Deus. Davi fez isso. O que impedia de ver, o que impedia dele seguir com a presença foi o que ele sacrificou. Se é boi que me impede, então é boi que vai morrer. Vou te dar uma ajuda. Se é Facebook que te impede, Facebook tem que morrer. Se é o WhatsApp que te impede, é o WhatsApp que tem que morrer. Se é trabalho que te impede, é trabalho que tem que morrer. Pastor, eu vou pedir conta. Queridos, vá para o Senhor. Se algo está te impedindo de ver a face de Deus, é isso que você deve se voltar. Falta de fé. O que está causando falta de fé? Alguma coisa aconteceu para te faltar fé. Queridos, eu vi uma expressão ontem que me deixou muito assustado. Paulo, ele não morreu de velho, ele morreu vazio. Paulo não morreu velho, ele morreu vazio. A única coisa que ele guardou com ele foi a fé. A única coisa. A diferença às vezes de nós é que nós guardamos tudo e perdemos a fé. Guarda tudo, guarda trabalho, guarda dinheiro, guarda família, guarda os princípios errados, guarda a vida
vida desregrada, guarda tudo, preserva tudo. E no último dia, o Senhor fala para você: você não tem mais fé. Querido, se você for para morrer, morra vazio. Mas não segure nada, não segure nada. Deus tem falado aos nossos corações esses dias. Você não é um poço, querido, para ficar retendo coisas. Você não é um poço para ficar segurando coisas. Você é um rio que flui. Você é um rio que flui, querido. Amém? Amém, queridos? Você precisa entender isso. Se tem alguma coisa que está te impedindo de ver a Deus, isso deve morrer. Pastor, é o meu casamento. Teu casamento não vai falar, meu casamento tem que morrer por causa disso. Não. O que está matando o teu casamento deve morrer. Queridos, é chegado o tempo em que nós precisamos nos posicionar. Amém, queridos? Nós precisamos de tomar posição. Nós precisamos de tomar posição. Chego de uma igreja de mimimi, que se não é feito aquilo que eu quero, da forma como eu quero, eu vou procurar outro lugar. Hoje a igreja, né? Existe igreja de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito existe. Então a pessoa, quando ela vai escolher a igreja, ela começa a observar os modos da igreja, o estilo da igreja. Se canta aquelas músicas que todo mundo está cantando, a igreja é legal. Se o pastor ele não fica de terno, é legal. Não, mas se o pastor fica de terno, ele não. Se o pastor... A gente começa a olhar e analisar vários estilos de igreja. Pentecostal, renovada, carismática, tradicional. Começamos a avaliar aqui tanto de igreja. Começamos a analisar o nosso envolvimento por aquilo que nós gostamos e não por aquilo que nós somos chamados. Aí nós vamos ali: eu gosto disso, então é aquilo que eu fico. Não, eu não gosto disso, então eu vou sair. Aí você vai para um lugar: eu gosto disso, aí você fica. Eu não gosto disso, aí você sai. Eu não gosto disso, aí não é aqui que eu vou ficar. Eu estou só visitando, estou só conhecendo, não vou ficar ainda não. Queridos, entenda uma coisa: você precisa ser movido por uma voz e não por aquilo que você gosta. O teu coração, ele é enganoso. Todas as vezes que a gente ouve a nossa alma, a gente quebra a cara. Toda vez. Nós não somos um ser almático, nós somos um ser espiritual. Espiritual, nós não somos movidos pela alma, nós somos movidos pelo Espírito. Se o que te move é a alma, possivelmente você será enganado lá na frente. Possivelmente. Se você está sendo movido por uma onda, por uma emoção, possivelmente você vai ser enganado. Ló, quando Abraão foi chamado para um lugar que ninguém sabia para onde ele iria, Ló vai movido na hora, na emoção. Eu vou com você, tio. Deixa eu ir com você, tio. Então vamos. Só que lá no caminho, o que acontece com Ló? Não consegue permanecer e vai para o outro lado. Porque ele não ouviu a Deus. Não foi Ló que ouviu Deus, foi Abraão. Amém, queridos? Quem está aí? Só aqui? Quem está aí diz amém? Queridos, você precisa ser movido por uma voz que vem de Deus. Até para escolher um trabalho você precisa ouvir Deus, querido. Para tudo você precisa ouvir Deus. Paulo entendeu isso, que ele considerou todas as coisas lixo, esterco, cocô. Não presta, algo que não presta. Não presta. Tudo não prestava. Ele considerou tudo lixo para escolher Jesus. Muitas vezes você vai ter que considerar as coisas imprestáveis por causa de
diz que a gente vai se fartar de nós mesmos, que o único caminho é de Deus, né? Exatamente. Efésios, ele diz isso, que nós estávamos mortos em nossos próprios limites. Você precisa entender isso, querido. Vida é só por Jesus. Se você não entender, infelizmente, você vai se matar, fazendo as coisas e chegar no fim dos seus dias cansado. E você vai falar assim: por que eu estou fazendo tudo isso? Porque só temos vida em Jesus. Sabe aquele negócio assim de você deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz dizendo: eu estou fazendo o que é preciso fazer? Mas enquanto nós não fazemos o que é preciso fazer, nós vamos viver uma vida morta. Quero te contar um testemunho que eu vi esses dias, me chamou a atenção. Um missionário a nível mundial, brasileiro, ele tem um anseio no coração dele de ir aos lugares em que nunca foi ouvido falar sobre Cristo. Então, ele sempre anda em parceria com pessoas que conhecem culturas, países, aldeias, tribos indígenas, aonde não se ouviu falar de Cristo. E ele, conversando com um amigo dele, falou assim: existe uma tribo lá no Amazonas que não ouviu falar. Existem 3 tribos, né? É difícil falar 3 tribos, mas que enrola ali, né? 3 tribos, é igual 3 praças de tribo, 3 tribos. E aquele pastor, aquele missionário, disse: então eu vou para este lugar. Lá ele pegou o avião, desceu em Manaus. Quando ele chega em Manaus, eu estava falando isso com o Vinícius, né? O Vinícius está lá no norte, e eu comecei a falar o nome: pastor, isso aqui existe mesmo. Ele alugou um flutuador, uma voadora, que é um barco, esses barcos que tem um motorzinho, para atravessar o rio. Foram 2 dias atravessando o rio para chegar até a cidade. Quando ele chegou no lugar do outro lado do rio, ele teve que contratar um guia, porque eles iam entrar para dentro da mata e iam andar 3 dias a pé. Não dava para andar com carro, com cavalo, com moto, com nada, teria que ser a pé. Ele contrata esse guia, porque o guia ali falava a língua da tribo onde eles iriam, e ali eles começam a caminhar 3 dias. E quando eles chegam na tribo, depois de 3 dias, ele pede para o guia perguntar para a tribo, dizendo: vocês são crentes? A tribo inteira grita: aleluia, lógico que somos. Aí assustou, são crentes? Mas num lugar desse, como assim? E ele começa a conversar com aqueles índios, né, com aquela tribo. Aí vai dizer: mas como que vocês foram evangelizados? Fala: pastor João, imagina. Mas onde está esse pastor João? Está na casa dele, a tantos metros, para dentro da mata. E esse missionário: não, agora eu quero conhecer esse senhor João, eu quero conhecer o senhor João. E ali ele entra com aquele guia para dentro da mata, e de repente ele chega numa casa. Não sei se você já viu, do lado do norte existe muito aquelas, não sei se eu vou falar o nome certo, as flutuantes, aquelas casas flutuantes que estão em cima do rio. E o Vinícius até confirmou que existe muitas dessas casas lá por causa das enchentes, então ele já constrói a casa desses flutuantes. E quando ele chegou a uma casinha simplesinha, e um senhor com a Bíblia na mão, com a Bíblia bem perto, assim, tateando, lendo a Bíblia assim, com o dedo, acompanhando com muita dificuldade. E ele chega aquele missionário, fala: aqui o seu João, por favor. Aquele senhorzinho baixinho fala assim: sou eu, pois não? Ele se apresenta: eu sou um missionário, eu vim conhecer o Senhor. E aquele seu João, ele grita assim, todo feliz, dizendo para sua esposa: bem, traga os nossos filhos, porque chegou um missionário de verdade. E ele ficou todo constrangido, falou assim: um missionário de verdade, num lugar desse. E quando ele chega os meninos dele, eles moravam sozinhos, ele não tinha outra casa naquela vila, era só ele naquela casa. E quando os meninos dele chegaram todo felizes, todo alegre, a sua esposa alegre, ele se entristeceu. Aquele missionário se entristeceu porque ele viu a alegria daqueles meninos. E ali não tinha uma mercearia para comprar bolacha, ali não tinha uma UPA para tratar da enfermidade, não tinha uma escola, não tinha nada de bom.
E ele chegou assim, bem quietinho pro seu João, e falou assim: seu João, mas como você faz para dar uma herança para os teus filhos? O que você vai deixar de herança para os teus filhos num lugar desse? O missionário querendo desviar o seu João. O missionário está querendo desviar o seu João. Ele falou assim: ô meu querido, virou o missionário, falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Falou baixinho para eles. Para ele: meus filhos estão crescendo vendo Deus agir. Essa é a herança que eu estou deixando para eles. Meus filhos estão vendo Deus agir. Quando eu preciso de qualquer coisa, Deus age e traz para mim. A missionária parou e voltou para casa entendendo que tudo que ele fazia era lixo comparado a Cristo. Queridos, se a nossa esperança está nas coisas dessa terra, quando nós faltarmos as coisas dessa terra, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, nós vamos ficar tristes, perguntar para Deus por quê. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Mesmo que nos falte algo, mas estando em Cristo, nós estamos satisfeitos. Pastor, isso é possível? É possível, querido. Isso é possível. Paulo considerou todas as coisas desprezíveis por causa de Jesus. Se existe alguma coisa que tem em você que é mais valoroso do que Cristo, você ainda não conheceu a Cristo. Pastor, como eu sei que se existe algo mais valor fora de Cristo? É na onde você está pondo a intensidade do teu coração. Aonde está a intensidade do teu coração? Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde você encontra, aonde você considera valoroso, ali estará o teu coração. Família, negócios, dignidade, aparência, bom nome, fama, carro, casa. Aonde está o teu tesouro? Ali estará